Olá, adolescentes, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos estudar a lição número 2 do nosso segundo trimestre do ano, que fala sobre o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria é um dentre os 9 dons espirituais que o capítulo 12 de 1 Coríntios vai nos trazer, e é um dos dons distribuídos à igreja pelo Espírito Santo de Deus. E na aula passada nós estudamos um pouco sobre a manifestação do Espírito Santo na igreja, falamos um pouco de como são concedidos esses dons para a igreja, de qual é o objetivo, e de agora em diante nós vamos falar de cada um desses dons. Eu espero que o nosso aprendizado seja maravilhoso e vamos fazer uma oração ao Senhor Deus para que Ele possa nos direcionar e para que Ele possa abrir os nossos corações para que nós possamos aprender através dessa lição e através desse vídeo. Pode curvar sua cabeça aí onde você está e dirija o seu pensamento a Deus. Senhor Deus amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas, porque o teu Espírito Santo, ele tem sido nosso amigo, ele tem nos capacitado para viver o Evangelho, para entender a tua palavra, para entender a tua vontade, e que não seja diferente, que através dessa lição nós possamos aprender mais e mais, Senhor, de ti, e que nós possamos ter sabedoria vinda do alto, Senhor, para conduzir a nossa vida, para conduzir a tua igreja e que o teu nome seja glorificado sempre. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, nessa lição número 2, a gente vai falar do dom da palavra de sabedoria. O texto base que ele se encontra é em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, que diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, né? Então aqui nesse texto vai falar dos 9 dons espirituais e o primeiro que ele menciona é a palavra da sabedoria. Texto destaque: Atos capítulo 6, verso 8 ao 10. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga e discutiam com ele, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então, esse texto base conta a história de que Estevão estava ali na sinagoga falando do evangelho do Senhor, e alguns se levantaram para discutir com ele, mas esses que se levantaram não puderam resistir à palavra de sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então, vamos agora ver alguns versículos que eu quero que funcione essa semana para vocês como devocional. Anotem esses versículos, leiam e que o Senhor possa instruir toda essa semana para que vocês possam meditar sobre essa lição, para que vocês possam tentar entender um pouco mais, sabe, ficar mastigando a lição, mastigando esses versículos, para que eles possam trazer entendimento mais ainda a vocês, tá? Então, o primeiro texto está em 1 Reis, capítulo 4, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Provérbios capítulo 8, verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eclesiastes capítulo 7, verso 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao possuidor. Olha que interessante.
Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Lucas, capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito interessante, né? Esse versículo me chama muita atenção, porque algumas pessoas, elas acham que a gente só importa o nosso comportamento diante de Deus, né? O importante é o que Deus pensa de mim. Mas aqui a gente vê a Bíblia falando nesse versículo que Jesus ele crescia em conhecimento, em graça, em estatura, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então é muito importante que a nossa vida com Deus manifeste o poder de Deus, a glória de Deus diante das pessoas também. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos crescido no Senhor e ver a grandeza de Deus através das nossas vidas. Então não entre nessa história de que só importa o que Deus pensa de você. Não, é muito importante o que as pessoas vão conhecer de Deus através da tua vida, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sou dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, aqui eu vou fazer um resumo desses versículos, do que dá pra gente entender percorrendo esses versículos. Embora ao longo da história Deus tenha presenteado seus servos com sabedoria, como é o exemplo de Salomão, a gente sabe que Salomão, certa vez Deus apareceu para ele e Deus deu a oportunidade de Salomão pedir o que ele quisesse. E Salomão, ele pediu sabedoria. E nós sabemos que Deus se agradou tanto daquele pedido dele que ele concedeu grande sabedoria para ele, mas também riquezas, inteligência e muitas outras coisas. Então, um exemplo é Salomão, de que ao longo da história Deus concedeu sabedoria aos seus servos. Só que esse versículo aqui, de 1 Coríntios 1,30, diz algo, vou repetir de novo. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Então, apesar de, ao longo da história, o povo de Deus, ele ter sido presenteado por Deus com sabedoria, apenas Jesus Cristo é a própria sabedoria, a revelação. Então, Jesus é a revelação da sabedoria de Deus, da justiça de Deus. E através do Espírito Santo é que nós temos acesso a essa sabedoria, acesso a essa revelação de Deus. Então, a sabedoria de Deus só foi plenamente revelada por intermédio de Cristo e feito compreensível aos cristãos por meio do Espírito Santo. A chave para conhecer a Deus está no Espírito. Ninguém tem a habilidade de conhecer a Deus e a sua sabedoria, Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecer a sabedoria de Deus? A única chave de nós conhecermos a sabedoria, a vontade de Deus, prosseguir em conhecer o Senhor, a única chave para que nós possamos conhecer é o Espírito Santo de Deus. O Espírito conhece as coisas de Deus, porque o Espírito é Deus. Então, o único que é capaz de conhecer a Deus é Ele mesmo. E como o Espírito Santo é o próprio Deus na terceira pessoa da Trindade, que nós já estudamos isso, só Ele pode nos revelar algo que é próprio dele mesmo. Então, através do Espírito Santo, nós temos acesso à sabedoria de Deus. Tá bom, queridos? Vamos para o próximo slide aqui. Quais são os objetivos dessa aula? O primeiro é ensinar o que é ser sábio à luz da Bíblia. O segundo é mostrar a aplicação prática do dom da palavra da sabedoria.
perceber a sabedoria relacionada à defesa do evangelho. Como é que esse dom pode nos ajudar a proclamar o evangelho, pode nos ajudar a defender o evangelho de Deus. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa aula. Tá, mas vamos lá. O que é a sabedoria? Bom, de acordo com o dicionário, a sabedoria é a qualidade, o caráter de quem é sábio. Então, grande instrução é a capacidade de transmitir conhecimento. Tem a ver com ciência também, conhecimento atento e aprofundado de algo. Então, a sabedoria tem a ver com o conhecimento aprofundado de uma coisa. E o saber, ter conhecimentos específicos. Então, esses são alguns adjetivos que o dicionário traz para descrever a sabedoria. Só que o grande propósito dessa aula é falar do dom da palavra da sabedoria de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o conhecimento secular. Então, de acordo com a Bíblia, a sabedoria é a capacidade concedida pelo Espírito Santo que habilita, que dá condições ao crente de tomar decisões práticas de acordo com a palavra de Deus. Então, é um conhecimento cuja fonte é Deus, que dá condições do crente, do adolescente, do adulto, de qualquer pessoa que é temente a Deus, a tomar decisões baseado na vontade de Deus. Formação dos melhores planos e escolha dos melhores meios. Então, essa sabedoria, ela dá a condição da gente planejar ali o melhor plano, da gente fazer a melhor escolha de acordo com a palavra de Deus. Orienta a prática da fé, auxiliando no que falar, como agir nas mais diversas desafiadoras situações. Então, a sabedoria, ela vai te capacitar de como agir no momento certo. A sabedoria é a prática do conhecimento. Não vem do conhecer a palavra de Deus. É uma capacitação do Espírito a aplicar esse conhecimento no viver diário. Então, a sabedoria não é apenas uma pessoa ser sábio, não é apenas uma pessoa ter conhecimento, conhecer as escrituras do Senhor, conhecer a Bíblia, conhecer os textos bíblicos, ter facilidade para decorar os textos bíblicos, mas é a capacidade de aplicar o conhecimento no viver diário. Diante das situações adversas, você aplicar, você tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E só o Espírito Santo pode nos dar esse dom. Vamos lá? Exemplos onde a sabedoria faz a diferença. Então, a gente tem aqui Salomão. Quem nunca viu esse exemplo de Salomão, né? Tá em 1 Reis, no capítulo 3, do 16 a 28, onde duas mulheres vão à presença do rei Salomão com uma criança e uma delas conta a história de que a outra mãe, ela estava dormindo e acabou dormindo por cima da criança e a criança veio a falecer. E essa mãe que a criança faleceu foi lá e roubou a criança da mãe que tinha a outra criancinha nos braços. E as duas mães chegam apresentando essa situação e uma diz que é mentira da outra. E Salomão, como saber qual é a verdade? Como saber quem está falando a verdade? Como saber qual é a mãe verdadeira? Então Salomão tem uma grande ideia. A ideia dele é pedir para que tragam uma espada. E ele vai agora partir aquela criança no meio. E quando ele fala isso, uma das mães, a falsa mãe, diz: muito bem, pode ser nem para mim e nem para ela. Só que a verdadeira mãe, ela não concorda, ela diz: não, pode ficar a criança com ela, porque eu prefiro ela viva do que ela morta. E aí, com essa atitude prática de Salomão, ali diante daquela difícil decisão de saber quem era que estava falando a verdade, ele consegue descobrir quem é a verdadeira mãe. Porque o amor da verdadeira mãe se sobressaiu e ela disse: não, eu prefiro
ficar sem ele do que ver ele morto, né? Então ele consegue descobrir. Então a gente vê que aquele homem que Deus tinha dado sabedoria, ele consegue ali em um momento difícil resolver as situações. Então a sabedoria é isso, é na prática, você pegar o conhecimento que você tem a respeito da palavra de Deus e na prática você ser instruído pelo Espírito Santo para resolver as situações, né, de acordo com a vontade de Deus. Outra situação, Atos capítulo 6, verso 8 ao 10. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga e discutiam com ele. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual eles falavam. Então, outra situação é nessa questão da defesa do evangelho. Estevão, ele tá ali falando ousadamente do evangelho diante de diversos mestres, e os mestres eles se levantam para discutir. Só que os argumentos que Estevão usa, a forma como ele fala da palavra de Deus, a forma como ele fala do evangelho, ninguém podia resistir, porque sobre ele estava grande espírito de sabedoria. Então, dois exemplos que a gente pode ver, onde há sabedoria em momentos ali difíceis, em momentos conflituosos, em que as mães, uma delas estavam mentindo, e o outro onde diversas autoridades se levantavam ali contra Estevão, e nos dois casos a sabedoria fez grande diferença. E não é diferente na minha e na sua vida adolescente. A sabedoria é que vai fazer diferença nas nossas vidas, é que vai nos levar a decidir qual é o melhor caminho a seguir de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá para o próximo slide. Olha só, sabedoria mais preciosa que joias. Provérbios 8, 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Lembra do versículo que a gente leu lá nos versículos para o devocional? O que as pessoas mais têm pedido a Deus nas igrejas? Será que a sabedoria está presente nesses pedidos das pessoas? Porque o Senhor Deus, ele está ali por meio da sua palavra, dizendo através do seu servo Salomão que a sabedoria é mais preciosa do que joias. Então, será que o povo de Deus, será que você, adolescente, tem se preocupado nas suas orações de pedir a Deus sabedoria? De pedir a Deus esse dom, de aplicar o conhecimento de Deus nas situações desafiadoras, de ter na sua boca a palavra de sabedoria, a palavra da verdade, que ninguém pode resistir? Será que nós temos entendido o real valor da sabedoria e o quanto ela é importante, o quanto esse dom é importante para as nossas vidas, né? O prejuízo de não possuí-la. Grandes embaraços da vida ocorrem pela ausência de sabedoria no falar e no agir. Palavras ditas no momento errado, atitudes precipitadas, escolhas baseadas no próprio coração. Então, talvez vocês pensem assim, olha, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, todas as pessoas que vão para a igreja são sábias, todas as pessoas que leem a Bíblia são sábias. Mas não é verdade. Muitas pessoas não têm esse dom, muitas pessoas têm a ausência desse dom, porque elas até conhecem qual é a vontade de Deus, mas elas não agem. Quando chega nas situações difíceis, quando chega nas situações que é para elas colocarem em prática, elas não conseguem. Então, é preciso entender que o dom da palavra da sabedoria diz respeito com prática, na hora certa, no momento certo, de você colocar em prática o conhecimento da vontade e da verdade de Deus, tá? Então, compreendendo o que Deus quer. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro passo para uma pessoa que quer ter esse dom é temer ao Senhor. É querer fazer a vontade do Senhor, é respeitar o Senhor, é se importar com a vontade de Deus. Porque uma pessoa que ela vive e não se importa com qual é a vontade de Deus para a vida dela,
ela não tem como ter sabedoria. Então, o primeiro passo, já diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o primeiro passo para nós termos sabedoria. Aquele que possui esse dom consegue trazer de forma clara a vontade de Deus para a sua vida e para a vida da igreja. E em Atos, capítulo 6, verso 3, a igreja, ao separar diáconos, colocou um dos pré-requisitos para a escolha dos diáconos ser cheio de sabedoria. Então, um obreiro da casa do Senhor, uma pessoa que exerce algum cargo na casa do Senhor, você adolescente que canta na casa do Senhor, você que lê uma palavra na casa do Senhor, você que desenvolve qualquer trabalho, e não só quem desenvolve qualquer trabalho, mas nós como servos de Deus, nós precisamos ter esse pré-requisito, nós precisamos entender que essa qualidade, esse dom precisa fazer parte da nossa vida. E aqui nesse caso, principalmente alguém que exerce um cargo dentro da casa do Senhor. Ele precisa ser uma pessoa sábia. Ele precisa ter esse dom de colocar em prática o conhecimento de Deus no momento certo, na hora certa. Ter esse dom da sabedoria na palavra que sai da sua boca também, tá? Compreender o que Deus quer e ajustar ao nosso querer, nosso falar e atitudes ao querer dele é uma das características que que esse dom tem. Então, você compreende qual é a vontade de Deus e ajusta a sua vida, o seu agir, as atitudes que você toma diante das situações, você ajusta à vontade de Deus, entendeu? Então, toda decisão que você toma, tudo que você fala, está alinhado à vontade de Deus. Essa é uma característica desse dom. Você não sai falando o que você quer, você não sai decidindo o que você quer, mas tudo o que você faz, o Espírito Santo ele te capacita a agir de acordo com a vontade e o conhecimento de Deus, tá? Aplicando o conhecimento de Deus. A face prática do conhecimento é o que a gente pode dizer desse dom. O dom da palavra da sabedoria tem como fonte o conhecimento de Deus. Eu disse algo anteriormente sobre isso. Sabedoria, até o dicionário normal, ele caracteriza o que é sabedoria. Tem a ver com a instrução, com conhecimento, com você ter os saberes específicos de determinado assunto. Só que essa sabedoria que a Bíblia traz é a sabedoria cuja fonte é o conhecimento de Deus, tá? As pregações de Paulo sempre se baseavam no poder de Deus e não no seu próprio conhecimento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5. Então, Paulo, nas suas pregações, ele sempre falava, olha, eu não estou pregando palavras baseadas em conhecimento humano, mas a minha pregação ela é baseada no poder de Deus. Então, quem tem esse dom, nunca que a sua pregação, que aquilo que ele faz, que aquilo que ele fala, pode se basear no conhecimento dele, no que ele acha que deve ser feito, mas daquilo que o próprio Deus diz que tem que ser feito. Se baseia no conhecimento da vontade de Deus, tá? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. O dom da palavra da sabedoria, como eu disse para vocês, que tem respeito com a própria vontade de Deus expressa nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Então, só tem como eu ter esse dom se através do Espírito Santo eu conhecer cada dia mais a Deus. Então, quanto mais eu conheço a Deus através do Espírito Santo, quanto mais eu busco esse dom, porque em Tiago, no capítulo 5 de Tiago, diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá liberalmente. Então, só através da busca de conhecer a Deus é que eu consigo encontrar essa sabedoria, tá? O que fazer quando? Olha só, para que você possa entender, adolescente, do que eu tô falando, esse dom, essa sabedoria vinda do alto, ela nos ensina a colocar em prática a vontade de Deus. Então, por exemplo, digamos que você acha uma carteira com dinheiro na rua. Esse dom, nessa situação, ele vai te instruir a você tomar a decisão certa.
a você tomar a decisão sábia naquele momento, que é procurar, ainda que você esteja precisando daquele dinheiro, mas você procurar o dono do dinheiro para devolver. Isso é agir de acordo com a vontade de Deus e isso é agir de forma sábia naquela situação. Como se comportar na escola? Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que tem o dom da sabedoria, ela não age na escola, por exemplo, ao contrário do que a palavra de Deus diz, ao contrário do que a vontade de Deus diz. Então, esse dom é para que a gente, em situações diárias do cotidiano, a gente haja de acordo com a vontade de Deus. Como agir diante de um conselho dos pais ou dos líderes? E aí, como é que você vai agir diante do conselho dos pais ou dos líderes? Uma pessoa sábia, uma pessoa que tem o dom da sabedoria, ela age com obediência, porque a obediência é a vontade de Deus. Então, não adianta você conhecer qual é a vontade de Deus, não adianta você ler a Bíblia, você ter ali acesso ao conhecimento, você precisa ser capaz, ser capacitado pelo Espírito Santo, receber do Espírito Santo o dom de praticar do jeito certo e na hora certa aquilo que vem de Deus, tá? Em defesa do Evangelho. Como que esse dom pode nos ajudar na defesa do Evangelho? Então, ele é capaz de neutralizar um momento de conflito. Ele é capaz de silenciar aqueles que se opõem à palavra de Deus. Então, quando a gente tem esse dom, momentos de conflitos podem ser resolvidos, como ali a gente viu na pessoa de Salomão, como a gente viu ali no discurso tantas vezes que Paulo fez, no discurso que Estevão fez, muitas pessoas não puderam resistir, muitas pessoas não tiveram palavras para contrapor aqueles argumentos que os servos de Deus estavam falando. Em Atos 15, 28, 16 e 6 ao 7, mostra uma dependência da sabedoria do Espírito nas decisões da igreja. Então, leia esses dois textos. E um deles, no capítulo 16, a gente vê que Paulo e Silas, eles tinham decidido pregar a palavra de Deus na Ásia e também numa cidade chamada Bitínia. Só que eles contam que o Espírito Santo de Deus não permitiu. Então, ter esse dom é você não ir para um lugar se não for da vontade de Deus. Não tomar certa atitude se não for da vontade de Deus. Eles queriam ir pregar a palavra de Deus em uma cidade, mas eles não foram, porque o Espírito Santo revelou a eles que essa não era a vontade de Deus. Entendeu? Jesus assegurou aos discípulos que seria dado a eles sabedoria a que não se pode resistir nem contradizer. Então teve uma situação, tá em Lucas 21, 14 e 15, que o Senhor Jesus ele disse para os discípulos, olha, quando vocês estiverem perante as pessoas, quando vocês estiverem diante dos tribunais, diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque seria dado a eles a palavra da sabedoria que ninguém poderia contradizer eles. Ninguém poderia ir contra eles, de tanto que eles teriam essa palavra da sabedoria na vida deles. Então é uma promessa de Jesus para os discípulos e para nós também, porque nós somos chamados por Deus e nós também somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você, adolescente, pode ser usado por Deus para propagar o evangelho a esse mundo com sabedoria e poder de Deus. Como nós falamos um pouco na aula passada, o mundo só vai ser convencido da justiça, do pecado e do juízo se nós estivermos capacitados com as virtudes do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Então nós precisamos mais do que nunca desse dom para agir no nosso dia a dia, para que nós possamos pregar o evangelho de Deus para as pessoas com poder, com autoridade, com a palavra da verdade, da sabedoria, do conhecimento na nossa boca, tá? E aqui, ó, separei um momento de reflexão para vocês. Olha só, adolescentes, olha essa criancinha pregando a palavra de Deus. Como é possível
Olha, essa sabedoria, esse dom, ele não é baseado na capacidade da pessoa. Isso aqui, ó, é uma criança, eu não sei quem é ela, mas eu achei interessante essa imagem. Ela é uma criança, ela não tem conhecimento, ela não tem anos de experiência, mas Deus usa a vida dela, porque certamente o Espírito Santo é quem pode capacitar essa criança para trazer para a igreja, para trazer para as pessoas a vontade de Deus. Então esse dom não é só para adulto, esse dom é para você. Esse dom é para você, adolescente, é proclamar o evangelho de Deus, fazer a vontade de Deus. É para você na escola. Quantas pessoas que tem na sua escola que podem estar se cortando, que podem estar com depressão, que podem estar sofrendo bullying, e você pode ter a palavra certa, na hora certa, uma palavra de sabedoria, uma atitude que leva o poder de Deus para essas pessoas. Você pode, no meio dos seus grupos na escola, levar essa palavra de sabedoria. Você pode pedir ao Espírito Santo que te capacite com esse dom, com essa virtude, para você fazer a diferença no seu grupo de amigos. Você pode escolher uma pessoa, um dos seus amigos, para você ensinar para ele sobre o caminho de Deus. E pedindo ao Espírito Santo, ele é capaz de te capacitar. Queridos, eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada, e que essa aula possa impactar a vida de vocês e que vocês possam buscar sempre ser cheios do Espírito Santo de Deus e serem capacitados por todas as virtudes do Espírito Santo. Amém, queridos? Conforme a necessidade, conforme o desejo do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos pelo nosso Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por tua ação, por teu atuar na nossa vida. Te peço por cada adolescente que está ouvindo essa palavra, Senhor. Ajuda eles, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser cheios da tua presença, que tu possa distribuir dons espirituais na vida deles e que eles possam se despertar para ser a diferença nesse mundo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.